tu não tens outra vida? Não tens mais nada a fazer? Oh mãe, fecha lá a porta se achou. Sempre a jogar, isto é demais! Não, mãe, fecha lá a porta se achou. É tudo que eu penso. O que andas a fazer é uma perda de tempo. Tu devias era fazer desporto, ou os trabalhos de casa. Já viste como é que estás a ficar? Os jogos só te fazem mal. Mas oh mãe, no teu tempo também diziam isto de rock and roll. Deixa lá os jogos e vem aqui se faz favor. Sim, mãe. O que é que eu fiz desta vez, mãe? O que é isto? O Michael passa a maior parte do tempo distraído. Pedimos para averiguar a situação com ele, pois o seu atual desempenho poderá levá-lo a repetir o ano. Ouve-me, mãe. Eu não ando a aprender nada de jeito daquilo lá na escola. Eles só andam a ensinar coisas que não vão servir para nada. Mas tu tens que tirar o curso. Oh mãe, isso é mesmo a linha de sempre. Com tanta gente licenciada aí a barrer, eu acho que eu quero fazer a mesma coisa que eles. Eu quero é trabalhar numa coisa que eu gosto. Se tu soubesses os sacrifícios que eu faço para estarmos bem, e tu pensas levar a vida a jogar? Oh mãe, eu tenho perfeita noção dos sacrifícios que tu fazes e eu quero cá ajudar em casa. Olha para estas contas. Isto é muita conta para uma só pessoa pagar. E quer que saibas, com os videojogos, quer seja a jogar ou a criá-los, pode-se ganhar imenso dinheiro. Porque olha para isto. Luz, internet, água, game trade. Game trade? Mãe, recebeu uma carta da Game Trade! Isso é o quê? E isto é um site de troca, venda e compra de videojogos, no qual eu sou o cliente. E há uns tempos para cá lançaram um teste de aptidão e, pelo que diz aqui, temos o prazer de anunciar que foste um dos vencedores do nosso teste de aptidão. Eu passei, mãe! Não cries ilusões. Não vais a lado nenhum sem acabar os estudos primeiro. Acabaram-se os jogos. Dá cá isso, mãe! Mãe, dá cá isso! Isto é coisa séria! Isto pode ser a oportunidade que eu estava à espera! Vai já para o teu quarto, que eu tive um dia de trabalho a sério e não quero discussões. A televisão deve estar avariada e vai já para o teu quarto. Está bem, mãe, está bem. Começa, Jô! Mas o que é isto, meu? Oh, man! Mas caralho, nem foste tu a fazer os jogos todos? Eu? Nada. Como assim nada? Eles estão todos bugados, eles não funcionam! Mas qualquer dia vende essa porcaria toda. Mãe, não vendes nada a sério, isto é um assunto sério! Todos os videojogos do mundo foram substituídos por um só. Mãe, não entendo-me, se faz favor. Ao cinema e de música. Estás a par do que está a passar? Uma reivindicação por parte de grupos terroristas, mas pensa-se estar ligado ao som que se fez ouvir em todos os dispositivos de comunicação há algumas horas. Quem será o responsável? Será este o fim de uma indústria? Eu sou o Rui Parreira e sejam bem-vindos ao Split Screen. Finalmente, alguém ouviu as minhas preces. Agora, não tens desculpa para não estudar. Saudações pessoal, o meu nome é Atsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje tenho para vos trazer um jogo bastante peculiar chamado Dreamgate. Este jogo foi produzido por um estúdio português e foi lançado para a ZX Spectrum em 1985. Propõe-nos uma existência virtual num ciberespaço
quase que físico e nota-se claramente uma inspiração no livro Neuromancer de William Gibson. Mas verdade seja dita, ninguém sabe o porquê ou como surgiu este jogo e ainda muita gente coça a cabeça para tentar perceber o verdadeiro propósito. E uma coisa que já na altura causou algum alvoroço e alguma inquietação é que alguns NPCs falam como se fossem pessoas presas num videojogo. E para os dias de agora temos que admitir que ainda é um bocado inquietante. GPS, meu. Sem sinal, sem rede, meu. Oi, minha senhora. Espera aí, minha senhora. Pode dar uma indicação, se faz favor? Mas o que é que tu queres de mim, meu? Entra rápido, entra! Como é que fizeste aquilo? Aquilo? Nem eu sei, eu... Mandei-te um murro! Como é possível? O exército não chegou a fazer nada e tu só com um murro. Tu me perguntas a mim. Todos os jogos transformados nesta... Epá, e agora esta invasão? Eu vim assim que pude, assim que recebi a vossa carta. Pensei que vocês tivessem alguma ideia do que raio que se anda a passar aqui à volta. Temos, mas não passa disso mesmo, de uma ideia. Aliás, vocês vieram mesmo na altura certa. Bom, ainda não me apresentei. João Neves, Departamento de Análise e Desenvolvimento da Game Trade. Vá lá, Morcolice. Hã? Nada. Mas já agora, como estavas a dizer, ele chama-se quê? Paulo Veloso. Caladinho ele, não é? Sim, mas dá-lhe um carro para as mãos. Então já agora, e os que me convocaram? E os bosses de Game Trade? O que é feito deles? Estão todos desaparecidos.
penso que tiveram o mesmo fim que as pessoas que encontraste lá fora. Espera aí, isso quer dizer que eles morreram? Não. Eu acredito que eles vieram parar aqui. As criaturas estão a fazer as pessoas desaparecer. E o jogo cada vez tem mais NPCs. Apareceram na mesma altura. Um jogo que se sobrepõe a todos os outros. Criaturas digitais feitas de pixels. A ligação é óbvia, meus senhores. Isto faz lembrar o filme do Adam Sandler. E não era nada bom. Mas isto não faz sentido. Querem meter as pessoas dentro dos videojogos e aprisioná-los lá. Onde é que está a lógica nisso? Para já não faço ideia nenhuma. Mas aquele som que ouviram ontem é que transformou efetivamente os jogos. E esse som que ouviram era de um ZX Spectrum. É mau, eu já ouvi falar desta consola, meu! Isto é uma relíquia! Bem, na verdade não era apenas uma consola, era mais do que isso. Era um autêntico computador super poderoso baseado na tecnologia e linguagem de programação básica. Naquela altura, os jogos eram lidos através de uma cassete de áudio. O som era transformado em código. E para os copiar bastava um deck duplo de cassetes. Ok. Chega de trivia. O que é que fazemos? Bom, antes do Mike ter chegado não fazia ideia, mas agora que ele cá está, podemos finalmente elaborar um plano. Vocês foram contactados pela Game Trade exatamente para isso mesmo. Espera! Eu recebi a carta ainda antes de tudo isto estar a acontecer. Como é que vocês sabiam? A ameaça estava iminente. A Game Trade foi criada para vender, comprar e trocar jogos, mas também para reunir os melhores gamers para combater esta ameaça. Só que o que eles não pensavam é que esta ameaça fosse tão inesperada. E será que eles previram e o Mike fez também? Eles são muito reservados, nem me disseram nada. Este jogo já existe há algum tempo, mas eu, através das bases de dados, consegui a morada do seu criador. Vão até lá, pois são os únicos que podem resolver esta situação. Isto é tudo surreal. O que é que tu dizes? O que é que eu digo? Tiros de bombas e socos nas trombas é comigo. Está na hora de brilhar. Está ali a nos impedir que o mundo dos videojogos acabe. Somos gamers e responder a desafios está na nossa natureza. Vamos resolver isto pelas nossas próprias mãos. Mas temos de ser rápidos. Ou os monstros vão capturar cada vez mais pessoas. Exato. Vamos a isso! Não? Não é isso que se faz? Pois... Então pá, energia! A energia está cá, acredita! Mas isto é um bocado over aquilo. Não queres dar uma ajudinha? Só tens de fazer o que fizeste há bocado. O que eu fiz há bocado foi só mandar um burro. E Então dá-lhe simplesmente um burro. Mas era isto! Deixa de tretas, anda Zé, mas o carro está para ali, anda! Nós vamos morrer, sabes? Anda! Anda! Anda, carroça, está ali. Anda! Está mesmo! Anda! Porque então a Costa estava livre. Está calado e faz o que tens a fazer! Lá tem que ser. Contente? Estou assim tanto! Anda! Estou aí! Entra aí! Aqui? Isto é que é o teu bebê! É, vá, bora! Anda carroça, meu! Então não tens isto a funcionar, meu! Meu amigo, na vida, não há safe games a checkpoints. Andas no meu carro, andas sem segurança. Bota isso! Isto? Sim! Pressa! Xuxa! Estamos prontos agora? Eu, bro, por onde é que tu estás a ir, meu? Não é por aí o caminho, meu! Cá, esse é o sítio ideal para despistar. Eu, bro, tu conduzes bué da bem, onde é que tu aprendeste a conduzir assim? Desde muito novo jogo Colin McRae e WRC. Oh, meu Deus! E eu não quero ser portador de más notícias, mas os gajos estão quase a apanhar-nos, meu! Bota pé nisso! Nós vamos conseguir, siga! Eu não sei o que é que tu fizeste, mas é mesmo disto que precisamos. Eu, bro, tu é que és o veloso e furioso aqui da zona, não sou eu! Preferia ser o Paulo Caminhante.
caraças, mas quem é que mete caixas no meio do caminho? Bom trabalho, parceiro! Bom trabalho, eu não fiz nada, meu! Não sei que raio se passou aqui, tu é que estás a conduzir, meu! Bro, nós fomos atingidos por algo, acelera que eu não quero morrer Consigo aqui! acelerar, o carro não anda, meu! Mas o carro não anda, meu, acelera, por favor! O teu carro não anda, olha para isto, meu! Isto está tudo a pixelizar, sai do carro, meu! Não! Não, o quê, meu? Tu queres morrer? Sai! Porra, calma o carro! Temos que ir, meu! Temos que ir! Ai, meu Deus! Sobrevivemos, meu, não sei como! Meu carro, meu! Carros há muitos, vida alguma, caraças! Uma boneca ela ficou muito, caramba! Eu ainda consegui tirar isto. Olha, tu, meu! Eu começo... Calma, meu! Começa a amar-te cada vez mais! Nós temos é que sair daqui! Estás a ver a quantidade de bichos que vem atrás da gente, meu? Fernando, anda embora! O que estás aqui a fazer? Espero, deve estar aqui algures. Vamos embora! Tem calma! E quem é que são aqueles putos ali? Foguetes na rua agora! Bora lá! Olha, está precisando desta ajuda! Uma vez estás a perder tempo, vamos embora, olha o que está a acontecer lá embaixo! Bem, eu não sei o que tu andas a fazer. O que é que vocês estão a fazer aqui na rua? Não estou a ver o que está a acontecer. Tu também podes falar muito, vocês também aqui estão. Olha, nós temos que nos abrigar, vocês querem vir connosco? Isto está muito perigoso. Então vamos para a minha casa que é aqui mais perto, pode ser? Pode ser. Anda, Nando, vamos Vamos embora. embora, meu. Porra, pá! Eu estou habituado a conduzir, não é a correr, meu. Vamos lá, bora, rápido. Epá, aquilo que vocês fizeram foi incrível, a sério. Obrigada por nos terem salvo. Foi tudo planeado. Foi tudo planeado. Eu sou Sara, ele é o Nando. Como vocês ficaram sem transporte, podem ficar aqui na boa, na nossa casa. Ixi, a sério que podemos cá ficar? Obrigadão. Mas já agora, espera aí, o que vocês estavam a fazer lá fora no meio deste caos todo? Foi a dizer aqui do meu irmão. Eu só fui lá buscá-lo. Eu só fui tentar reaver uma coisa, mas como é que vocês conseguiram matar os monstros? Isso é obra aqui do meu companheiro Mike, mas ele não percebe muito bem como é que o faz. Podias ser tipo um super-herói? O quê? Nada disso, meu. Poxa, sou apenas um gamer que quer voltar a jogar. Quem o dizes? Espera aí, vocês também são gamers? Mais ou menos. Ela não admite, mas ela está sempre a jogar os mesmos jogos de tiros, até já enerva. Quê? E tu os mesmos jogos de futebol todos os anos? Depois temos de ter uma Uma conversa. rapariga gamer deve perceber muitos jogos. Desculpa, eu tenho que provar alguma coisa? E vocês os dois, não são velhos demais para andarem a jogar? Diz mais na cara, pá! Ui, calma, Paulo. Ui, vamos todos manter a cabeça fria, se favor. Nossa Senhora, em primeiro lugar, para ti, Nando, não se para de jogar quando se fica velho. Fica-se velho quando se para de jogar. Segundo lugar, para ti, porque é que tu não gostas de admitir que és gamer? És daqueles que acredita como o teu amigo que uma rapariga não pode ser gamer? Ou lá porque a gamer já é a mulher da tua vida? Oi, calma. Eu não sou nenhum nem outro, mas percebo bem a tua situação. E... desculpem lá aqui o meu amigo, mas é que eu acho que ele nunca jogou Tomb Raider, sabes? Sim, gosto de jogar, não gosto é de rótulos. Agora porque é que gamer me havia definir como pessoa? Nesse caso seria, olha, Booker ou Film Watcher. Tu não precisas ter medo do rótulo gamer. É uma atividade como outra qualquer. As pessoas de fora é que criticam muito aquilo que não conhecem. É mais fácil para elas assim. Por isso, façam o seguinte. Deixem de andar às turras um com o outro, pelos vossos jogos serem iguais todos os anos. Porque eu acredito que lá no fundo, há qualquer coisa que vos cativa sempre algo novo e vos faz jogar horas a fio. Por isso, é simples. Jogam aquilo que gostam. Vão sempre existir guerras entre os gamers. Está-lhes um sangue, escolher um lado, pertencer a uma equipa, disparar contra quem está do outro. Vai sempre haver drama.
Sabem, ele até tem alguma razão naquilo que está a dizer. E isto entristece-me um pouco, porque até dentro da nossa comunidade gamer existem vários conflitos. Ou é a melhor consola, ou são os melhores gráficos, ou é o melhor género. E isso tem que acabar, nós temos que nos manter unidos. É que o verdadeiro drama é aquilo que está a passar agora, não acham? Então, mas tu podes impedir isso, ou não? A ver, vamos, porque nem eu nem ele sabemos muito bem ao certo o que é que andamos aqui a fazer no meio desta loucura toda, como podes ver. Sabemos ao certo é que estamos numa missão em nome da Game Trade e o nosso objetivo é encontrar o tal criador deste videojogo marado que apareceu. Da Game Trade? Vocês vieram buscar? Oh não. Hã? Onde é que o teu irmão vai? E como assim nós viemos cá buscá-lo? Oh, também recebeu uma carta como nós da Game Trade. E o teu nome é Fernando Ivo Ferreira Almeida? Sim, o que é que tem? Calma, não se passa nada. Nós é que também recebemos umas cartas de Game Trade e já que tu recebeste uma, tu que não te juntas à gente. Ai, não vai não. Primeiro uma invasão de jogos, depois de aliens. Ou sei lá, o que é que podia acontecer? O que é que podia ser pior? Uma invasão de zombies. Uma invasão de zombies seria muito pior. Isso é easy peasy, como se costuma dizer. Nós gamers já passamos por isso milhões de vezes. Mas agora uma invasão de furries? Nossa! Uma invasão de furries seria 1000 vezes pior. Bem, invasões à parte. Já que tu és gamer, porquê é que não te juntas também a nós? Vamos os 4. Ah, não, nós saímos a trabalhar. Isso não. Eu vou. Diz quem? Tu não vês que é perigoso? Diz quem? Digo eu. Temos que ir salvar o nosso pai. Sério que isso também vos aconteceu? Bem, pensamos nisso amanhã. Eu cá estou com Need for Sleep. Há aí algum quarto? Sim, claro que sim. Hoje foi um dia muito ajeitado. Vamos, anda. Paulo, Diz. tu não vais agarrar durante a noite, pois não? Conversa é essa, pá? Não sei, podias ser daqueles gajos que têm frio durante a noite. Pá! Mal digo eu, podia estar a ficar a dormir com a Sara. Se querias tu. Vais dizer que ias recusar. Ah meu, agora falando a sério, falando aí nessa Sara, porquê tu queres trazer os putos atrás de nós? Olha o que nós estamos a viver, meu. É uma aventura do caralho. Porquê é que nos Uma podemos aventura. levar? Tu chamas a isto uma aventura. Já viste o perigoso que isto está a ficar? Nesse aspecto tens razão. Olha, o jogo é de 50-50. Ficam sozinhos, pode-lhes acontecer algo. Ficam connosco, pode-lhes acontecer algo. Mas ao menos connosco nós sempre lhes podemos ajudar. E o miúdo recebeu uma carta da Game Trade. Não é por nada que eles mandam cartas, meu. Tu conduzes como o caraças. Eu luto. Ele deve ter alguma qualidade que a Game Trade viu. Pá, agora falando a sério, o que é que tu achas desta situação toda? Malta presa nos jogos, supostamente não era o sonho de qualquer gamer. Também depende dos jogos, meu. Eu aposto que gostavas de ficar preso num Colin McRae ou num WRC. Agora, já viste o que é ficar preso num Dark Souls? E num Flappy Bird, meu. Piu, piu, tum. Piu, 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 tum. Passar a tua vida a amarrar contrapostos. Não, mas isto tudo depende do jogo, meu. Eu, para ser sincero, só alinhei nisto porque até curto a plataforma dos gajos. Faço lá altos negócios. Altos negócios. Pá, mas como trabalho não tenho tempo para jogar. A dificuldade dos jogos devia de ser tempo inteiro, part-time ou no life. Eu nisso concordo, meu. Porque eu que não trabalho tenho muito tempo para dedicar aos jogos, logo eu consigo tornar-me bom. Apesar de eu querer trabalhar na área dos videojogos. Mas está a ser difícil, eu pensava que a Game Trade dava para me lá pôr agora. Pá, eu como trabalho posso comprar jogos. Mas não os posso jogar porque trabalho. É lixado. Isso é a mesma coisa que teres muita comida, mas não tens boca para comer. É lixado. Pá, mas agora chega para lá. Chegar-me para lá, meu, eu acho que vou mas é um bocado para a varanda, meus pais, isto foi um dia do caraças, meu. E também, quem é que consegue dormir contigo? És rápido a chegar à meta? Conversa é essa, meu! Vá brincar! Então, não devias estar a dormir. Eu devia, e bem queria estar a dormir, mas como estava ali às voltas na cama com o Paulo. O quê? Hã? Não é nesse sentido, não é nesse sentido. Eu decidi vir apanhar um bocadinho de ar. Ok. Pois, com tudo o que está a acontecer, então olha, também não consigo adormecer.
Mas olha, está tudo tranquilo. Eu tinha reparado nisso. Ao que parece, durante a noite os bichos acalmam a atividade. É que não dá para ver nenhum. Mas eu estou preocupado com esta situação toda. É que estou com uma grande responsabilidade nas mãos e eu não quero vir a desapontar a monta, sabes? Ok, é assim, eu não te conheço. Mas não sei porque tu transmites segurança. E eu sei que tu não vais desapontar ninguém. Aliás, vês-te mesmo que és do tipo de pessoa que dá sempre o seu melhor. Nossa. Não percebo como é que tu não percebes isso. Eu fui apanhado um bocado de surpresa. Obrigado pelo apoio. Pá. É verdade. Mas, olha, outra coisa com que estou preocupada é a minha mãe. Saí de casa sem lhe dizer nada e ainda não voltei para casa desde que isto tudo aconteceu. Espero que ela esteja bem. É muita coisa para processar, estás a ver? Olha, será que com o facto de eu ser muito protetora com o meu irmão, ele vai acabar por também, por exemplo, sair de casa assim sem avisar? Por favor, não incentive a ir. Eu não vou incentivá-lo a ir. Ele eventualmente irá fazer as suas próprias decisões. É como sempre se diz. Todo passarinho acaba por sair do ninho. Eventualmente. Pois eu sei. Olha, mais tarde ou mais cedo ele vai se perceber do poder que tem sobre as suas próprias decisões. E ele vai realizar essas decisões com ou sem o consentimento da família. Por isso cabe-te a ti, nestes momentos, apelo da melhor forma que conseguires. Isso é a minha opinião. Ok, eu vou pensar nesse assunto. Mas vamos dormir. Temos que repor energias, não é? Ok. É como se Tchau. diz, é como se diz. Boa noite. Boa noite. Vou tentar dormir também. Com que então o jogo começou. Mike! Está a acordar, pá! Vamos ter um longo dia pela frente! Temos que o ajudar. Ele é o único que pode fazer isto. Eu vou. Cuidado! Ai! Agarra naquela bola. Quê? E chuta, experimenta chutá-la. Espero que isso resulte. Boa, Fifas! Foi bom! Tive uma ideia. Lúcio, apanha! Eu não acredito nisto. Vamos, Mike! Sara! Conseguimos!
Mike! Afinal, qualquer gamer... Então isto quer dizer que qualquer pessoa é capaz de combater esta ameaça com a sua energia gamer. Afinal, não estamos sozinhos. E manifesta-se consoante o tipo de jogo que qualquer pessoa joga. E não só, Paulo. Ao que parece, enquanto estivemos agora aqui a combater em equipa, senti que nós conseguimos canalizar mais energia juntos do que individualmente. Conta connosco, eu senti o chamamento. Que chamamento! O chamamento do dever. Bem jogado. Bem jogado. Epá, desculpa lá aquele comentário que eu fiz no dia que a gente se conheceu. Eu não sabia que havia uma rapariga assim como tu, uma gamer tão bonita, do teu calibre. Não sei o que dizer a esse comentário, mas eu vou considerar um elogio. Olha, existem muitos fakes por aí, mas eu sou uma coisa a sério. Olha, cuidado com o carro. Sim, senhora! Cuidado! Sai daí, Mike, vamos embora, porra! Sai daí! Odeio ter-te dizer-te isto, mas eu avisei-te, pá! Eu sei, Paulo, eu sei. Eu disse que a situação está a ficar complicada. É esta a aventura que tu queres ter? Olha, Paulo, para te ser sincero, eu já estou um bocado farto de ouvir, meu. Já estou cheio por aqui contigo. O quê? O que é nada, caramba? Queres que eu faça o quê? Nós cometemos erros. Escolhemos fazer o que fizemos. Houve consequências. A vida é assim. O que mais é que eu posso fazer, meu? Diz-me lá, o que mais é que eu posso fazer? Tens razão. E é isso que me magoa mais, caramba. Olha, Paulo. Eu peço desculpa. Mas isto deixou-me um bocado irritado. Ok, na boa, pá. Eu entendo. Mas já imaginaste, meu? Como é que a aventura teria sido diferente com uma equipa com mais gente como nós? Garanto, meu. Garanto, teria sido uma aventura bem diferente. Nem sempre temos aquilo que queremos. O que fazemos agora? O que mais é que podemos fazer? Deixá-los morrer em vão ou escolher o único caminho que nos resta? Hã? É que eu só vejo um passo em frente, nada mais. Realmente, acho que só temos uma solução. Fazemos as pazes? Perdoas-me por ter gritado? Fazemos as pazes. FIFA, tu e a tua irmã que se aguentem, meu. Nós vamos salvar-vos a vocês, ao vosso pai e a toda a gente. Paulo, olha para isto. Tens a certeza que a morada é esta? Tenho, meu! Pelo menos foi as coordenadas que ele nos deu. Isto é tudo abandonado, meu. Olha para isto. Isto são ruínas, caramba. Não me digas. Estou a ver, pá. É impossível um gajo programar qualquer coisa ou o que quer que seja aqui dentro, meu. Deixa de estar especado, pá. E vamos! Olha, algo me diz que nós vamos encontrar aqui a morte, meu. Isto cheira-me que isto está cheio de bandidos, meu. Uma coisa são lutar contra estes bichos. Outra coisa é lutar contra outra pessoa, meu. Não sou capaz de matar ninguém, caramba. Eu não posso dizer o mesmo deles. Os caras vão me matar a mim, meu. Agora que chegámos aqui, temos de tirar isto a limpo. Eu não quero ser um party pooper, mas... cães... mansão abandonada... está-me a cheirar a Resident Evil, all over again. Está calado, porra. Tu andas a jogar demais. Ui. Ó Paulo, não tens nenhuma caixa aí que possamos utilizar para nos infiltrarmos? Tu até estás aqui a ver cheio de caixas, não é? Está tudo decrépito, meu. Vamos lá. Nossa Senhora. Onde nos vimos a meter? Olha lá, que edifício é este, meu? Achas que eu sei? Isto estava tudo estragado lá fora, tudo ao abandono e agora temos aqui um edifício limpo. E achas que eu não reparei?
Olha lá, isto não será cenas do governo, meu? Cenas top secret, tipo Illuminati, meu? Pá, normal não é? Desconfio que há aqui algum segredo, meu. Alguma coisa aqui se passa. Bora descobrir. Não sabem o que é má educação entrar em casa de alguém sem bater à porta? Tu e és tu o criador do jogo? Sim. E vocês? São da Game Trade? Sim, somos da Game Trade. Será que é agora que nos vais dizer o que se anda a passar? Com todo o gosto. Era por isso que vos esperava. Porta à esquerda, ao fundo do corredor. Vamos. O gesto em falso, damos cabo de ti! Antes de começarem com acusações, deixem-me dizer-vos que não tenho nada a ver com as criaturas digitais. O quê? Como assim? O que é que ele está a querer dizer com isto? Eu criei o jogo para proteger as pessoas. Eu sabia que um dia isto ia acontecer. Caso eu não tivesse feito isto, as pessoas poderiam ter ido parar a qualquer jogo. Morrendo dentro do jogo, puf, morriam. Agora, dentro de um jogo onde ninguém pode morrer, estamos todos a salvo. Preparei este plano durante anos. Anos! Ativei-o assim que vi as criaturas. Como é que sabias isso? Um amigo meu ficou preso dentro de um jogo que eu estava a desenvolver em básico para os ZX Spectrum. Já não é a primeira vez que eu vejo estes monstros. Felizmente, na altura houve alguém que também os conseguiu derrotar. Eu sei que a malta do Game Trade também o viu. E eu sei que eles, ao terem criado o site, iriam ter um plano como o meu. Estamos do mesmo lado, amigos. A Game Trade queria formar uma equipa de gamers para poder derrotar os monstros. Também me perguntei o mesmo quando vi que o exército não podia nada contra os monstros. Mas pelos vistos, isso está solucionado. Entretanto, cada pessoa tem dentro de si energia gamer. E isso manifesta-se consoante o jogo e género que jogam. Como acontece? Nós ainda não sabemos. Mas aparentemente é assim que funcionam as coisas. De qualquer forma, obrigado pelo excelente plano. E obrigado por teres salvo as pessoas que nos eram queridas. Mike, ora é essa, estamos do mesmo lado. Aquilo que vocês fizeram também foi, no mínimo, surpreendente. Só os gamers é que conseguem derrotar esta ameaça. Mas não o sabem. Qualquer gamer pode lutar contra estes monstros. Mike, tu és capaz. Hã? Uou, malta, eu acho que não sou a pessoa mais adequada para isto. Bora, malta. Espero que isto resulte. Olá, internet. O meu nome é Michael. E tal como vós, ou a maior parte de vocês que existe na internet, eu sou um gamer. E como todos os gamers, já me perguntei a mim mesmo se os meus poderes virtuais se podem manifestar no mundo. Incrível como neste jogo. Chegou a hora de nós matarmos a curiosidade. Neste momento nós somos os únicos capazes de enfrentar esta ameaça que está presente no mundo. Mas primeiro temos que pôr de lado as nossas diferenças e os aspectos que nos separam. Porque lá no fundo todos nós andamos no mesmo barco. Somos gamers. E é essa a força que nós temos que usar. Pensem no género de jogo que vocês gostam de jogar. Aquilo que vos identifica como gamer. Tragam a essência desse jogo, desse género,
dessa paixão de gamer e ajudem-nos a salvar o mundo. O mundo está na mão dos gamers. Espero que tenha resultado. Espero que alguém tenha ouvido. Vai resultar. Bro, estamos a conseguir, meu. Finalmente as pessoas ouviram. Agora só falta arranjar um plano para voltar a trazer as pessoas ao mundo real. Yeah? Não era assim que devia ter acontecido! Era suposto ser eu o salvador da humanidade! Mas tu és o herói, meu. Sem ti teriam morrido milhares de pessoas. Mas tu é que vais ser o seu salvador, não eu! Oi, calma lá um bocado, meu. Nós não queremos ficar com louros nenhuns. Podes tu ficar com eles todos. Nós apenas queremos é que o mundo volte a ser normal. Ao normal? Ao normal? Nós vivemos num mundo imperfeito! Com guerra, misérias e doenças, podemos criar um mundo virtual perfeito. Sem doenças, sem guerra, sem miséria. Nós podemos ser imortais. Olha lá, mas tu estás-te a passar da marmita ou andaste a jogar demasiado Sims? A passar-me? Porquê? Hã? Por querer ver a humanidade a evoluir e a progredir num mundo perfeito, num mundo que sempre que fazemos merda, carregamos no reset e tudo volta ao início. E podemos começar de novo. Não me digam que nunca pensaram nisso. A sério, meu. Larga de dizer tretas. Vocês não perdem pela demora. Vamos prepará-lo. Bora. Eu podia ser um deus! Não, eu vou ser o novo deus da humanidade. Só tenho que derrotar aqueles miúdos intrometidos. Eu ainda vou ficar por cima disto. Mas isto agora são os Power Rangers, ok? Onde raio que o gajo está a ir, meu? Sei lá eu, meu. Temos que o levar para um sítio onde conseguimos arranjar uma equipa maior, caraças. Temos que levar para um sítio onde tem que haver mais gente.
que ele quer fazer em Castelo Branco? Pá, a mim parece-me que o gajo deve estar à procura de energia e vai a caminho da Game Trade. Ei, não envelheceste nada, mano. Como assim? Mas conheces-me de algum lado? Ei, olha, só para te dizer, os jogos ainda são importantes na minha vida. Já acreditas? És gamer? Sou. Tu ouviste o comunicado, então? Ouvi. Tu vamos precisar de ti, meu. Bora. Anda. Vamos. Paulo, isto é de doidos, meu. Nós não vamos conseguir derrotar isto, meu. Olha que o meu carro não é de certeza. Big Mike, estamos aqui para te ajudar! Bora formar uma fila, concentrar os andares, aqui é o boss, bora! Bora canalizar o ataque! 3, 2, 1! Mas este gajo é assim tão poderoso? Então vocês não aprenderam nada com os jogos? Não importa o tamanho do vilão, nós podemos sempre vencê-lo. Mas tens aí alguma espada mágica que indica o ponto fraco dele? É que se tiveres, passa para cá, se faz favor. Aquelas ondas de rádio que transformaram todos os jogos naquele jogo da treta foi a causa de ter aumentado os poderes de todos os gamers à escala mundial. Descobri uma maneira que, se trocarmos os jogos, eles voltam ao normal, e isso cria uma grande quantidade de energia. Podemos utilizar essa energia para efetuar um grande ataque, e se esse ataque tiver êxito, hasta la vista, baby. É mesmo isso, pessoal! É mesmo isso! Dragon Ball Style! Mike, estamos a contar contigo! És tu que controlas melhor a energia gamer! Bora! Ok, malta. Afastem-se. Isto pode ser perigoso. Malta dos jogos, nós estamos a precisar de vocês. Agora! Todos nós queremos que o gaming volte a ser aquilo que era. Pá, mas para tal, também temos de derrotar aquele gajo que ali está atrás. Malta, nós temos a solução. Troquem os vossos jogos. Ao trocar os vossos jogos, vocês vão fazer com que eles voltem ao normal. E vamos também gerar energia gaming ali para o Mike. Para tal, depois de trocar os vossos jogos, levantem os vossos braços. Se fizermos isto, todos nós, como um só, vamos fazer com que o gaming volte a ser aquilo que era, o nosso vício, o nosso grande amor, e vamos fazer com que aquele gajo que ali está atrás desapareça para sempre. Pessoal, nós estamos a contar convosco. Força!
gamers, andem, andem, andem! Onde é que está o Ricardo? Hã? Ricardo? Já teve problemas com o irmão desaparecido? Anda lá, malta! Só mais um bocado! Corre, meu! Nós não estamos a conseguir energia suficiente! Eu vou fazer aqui uma chamadinha e já volto. Tô, João Loi. Força Game Trade! Big Mike, cuidado! Mike! Não, Neves. Não. Ele não morreu, pois não. Não sei, não sei. O pessoal não ia parar os jogos, olha lá o que era. Ele não morreu, pois não, Neves. Ele era suposto estar aqui no Dreamgate. Não sei, não faço ideia, não encontro. Meu, para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi, meu? Odeio reskins. Ei, um Game Boy Color, meu. Ainda jogas nisso? Então acabou de sair. Acabou de sair? Acabou. E olha que não foi barato. Estás a ver? Espera aí. Já estou a perceber. Então olha, aproveita bem a tua infância, antes que a Hollywood estraga a tua infância toda com reboots e remakes muito estranhos. Mano, isto é só um jogo. Só um jogo? Puto, os jogos são como as mamas, meu. Feitos para os miúdos, mas só os adultos é que brincam com elas, meu. Vá, bom jogo. Ei, então, meu! Oh! Oh, João, estes putos não têm respeito pelos mais velhos. João! Tão bem. Vais fechar para ver eles todos pelo menos. E digo como vocês deixam cair isto. É lá. Isto é vossa. Gostei desta ideia. Vocês deviam avançar com isto. Já estou a perceber o que está aqui a acontecer. É a minha deixa. Olha, como é que te chamas já agora? Eu. Meu nome é Mike. Big Mike.
Presumo que o momento em que nos conhecemos pela primeira vez acabou de acontecer. Surreal, meu. Surreal. Obrigado por tudo, Big Mike. Pelo que sei, querias provar-te a Game Trade, mas já fazias parte desde o início sem saberes. Eu tenho bué de ideias, tipo, tenho reviews, streaming, unboxings, tipo, bué cenas. Teremos muito para discutir, mas agora acho que tens assuntos para resolver. Podes só segurar nisto, achou? Mãe! Desculpa, filho, não ter acreditado em ti. Desculpa ter-te feito preocupar tanto, mãe. Mãe. Excelente trabalho, Neves. Estas pessoas já nem se lembram de nada. Agora resta saber como é que do nada estes monstros apareceram. E perceber a extensão da energia gamer. Ai, meu Deus! Discurso. Ora bem, malta. Tudo está bem quando acaba bem, é isso que costuma dizer, não é? Olha, um aviso já, eu não sou bom com discursos e sou péssimo com multidões, mas aqui vai. O que é que nós podemos aprender com o que se passou ao longo destes meses e com este pesadelo todo? Todos nós temos medo de fracassar na vida, mesmo. E muitos de nós ultrapassamos esse medo com os videojogos, porque os videojogos fornecem-nos um espaço seguro onde possamos fracassar atrás de fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso. Na vida real é um bocado mais complicado fazer isso, visto que só temos uma vida. E na vida real temos aquele problema que é: existem as main quests, os objetivos principais da nossa vida, mas distraímos-nos muito facilmente com as side, aos quais não devemos dar tanta importância e que recompensam um pouco. Se isto voltar a acontecer, claro, a Liga Game Trade vai cá estar. E claro, como é uma liga e é da Game Trade, todos os gamers são convidados, por isso todos vocês, gamers e não gamers, gamers que já pelo visto podem se tornar gamers facilmente, juntem-se connosco e para a próxima estaremos preparados para uma ameaça semelhante. Mas esperemos que não. Agora uma grande salva de palmas para o Big Mike e a toda a sua equipa por terem salvo o mundo. Obrigado e parabéns a todos. Foi um prazer. Big Mike out. Esperem, só um segundo. Espera. Calma. Como toda a gente sabe, o glorioso herói recebe sempre o beijo da donzela no final do filme. E tu pensas que isto é um filme de Hollywood ou... Anda cá. Sara! Enclausurado, um vivo desgraçado, fechado no seu quarto, só um vidro do seu lado para o outro mundo. Um canto mais seguro, imagens virtuais e viagens surreais a cada frame por segundo. Sai puto, tens de viver puto. Faz-te a vida, faz-te o homem, faz-te rico e bruto. Fazes tudo que podes, ainda mais do que consegues. Tu não negues que a vontade de lutar é que persegues. Não guardes o que tens em ti. Assume o lugar, enfim. O poder está em ti. Oh, uma espiral sem fim. Assume o lugar, enfim. O poder está em ti. Quebra-cabeças e não pensas continuar. Ferve tormentas que bem tentas quebrar. Surgem poderes que te conseguem elevar e lutar para quebrar. E passas de outro lugar, tens muitos cerrados contra este cataclismo. Bate os pés no chão e provocam um sismo. Luta forte e feio, mostra o mundo as conquistas. Vale a pena lutar por tudo aquilo em que acreditas.